Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de ficar arranchada por mais de uma semana na ribeira do Riacho Sereno para apartar e comprar a cabeceira de uma boiada cuiabana, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está chamando a companheirada para participar da nossa reunião novidadeira e escutar a história da nossa viagem por aquelas paragens e freguesias. E já começa a contação com a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme já é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros que têm o bom costume de escutar esta nossa falação aqui na televisão, esta semana presente deve ser especialmente importante para que a China tome finalmente a decisão de reabrir a porteira do seu mercado para a carne bovina brasileira. O caso que está sendo acontecido é que uma grande comitiva oficial, formada por gente muito graduada do governo federal e da iniciativa privada, já está lá em Pequim com a missão de reforçar a nossa relação comercial com o gigante oriental. A primeira parte da turma, chefiada pelo senhor ministro da Agricultura, chegou na capital chinesa nesta quarta-feira mesmo. E nesta próxima sexta-feira, quem viaja para lá é o próprio senhor presidente da República, com mais um avião cheio de empresários, sendo que a maioria deles é justamente do nosso meio agropecuário. São mais de 200 homens e mulheres de negócios dos setores de carnes, algodão, insumos, celulose, grãos, sementes e outros, que, aliás, resolveram pagar eles próprios as suas passagens de viagem, né? Também fazem parte da delegação brasileira técnicos do Ministério da Agricultura e representantes de entidades como a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Pois então, tanto do lado deles quanto do nosso, os dois governos estão dando a máxima importância para esta visita, por muitos motivos, sendo que o principal é que a China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, por exemplo, o movimento de compras e vendas daqui para lá e de lá para cá chegou à fantástica e astronômica soma de 150 bilhões e 500 milhões de dólares. No caso da carne bovina, no 2022, eles compraram da gente nada menos que 1.238.139 toneladas, pagando por toda esta mercadoria a quantia de 7 bilhões 951 milhões 662 mil dólares. E repare a companheira fazendeira que, de acordo com a previsão do USDA, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, agora no 2023 a China deve importar um total de 3 milhões 530 mil toneladas do produto, com um aumento de 2% em relação ao ano passado. Pois então, não sendo carecido esticar mais a explicação a respeito da importância do nosso freguês chinês, porque isso já é sabido e está bem esclarecido, né? O caso agora é de prestar atenção no andamento desta negociação e torcer para acabar logo essa grande consumição, né? O companheiro e a companheira boiadeiros têm perfeito conhecimento de que não adianta gastar meio caminhão de dinheiro para ter na propriedade um gado de primeira se essa boiada não tiver na invernada capim em quantidade e da melhor qualidade. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o jeito certo de usar o capim mombaça em sistema rotacionado. Confira. Eu estou num rotacionado agora de mombaça. Olha que coisa linda. Tá? Só que esse rotacionado está com 5,45 unidade animal por hectare. Você deve se perguntar agora, como eu tenho mombaça na minha fazenda, Wagner, e eu não consigo 5,45, não estou falando em cabeça, estou falando em unidade animal, tá bom? São 3 pontos fundamentais: controle de plantas daninhas, divisão de pastagem e adubação. Aí você pode questionar, ô Wagner, mas é caro, hoje fazer cerca não tá barato. É aqui, ó, é cerca eletrificada. Isso aqui é um dos melhores eletrificadores
do mundo que está aqui, tá? Muito bom e dá um choque de primeiríssima qualidade. E a adubação é feita em cima, é feito calagem, é feito todo o processo. A divisão, ela é importante por causa disso. Olha só, se deixasse por conta do gado, o gado já teria entrado aqui, ele está olhando, o gado está olhando para cá, falando assim, abre para mim a porteira para eu passar, apesar que ainda tem muito capim ali para ele comer. Mas a divisão educa o animal e ela permite que amanhã a gente mude o gado desse pasto do lado de cá para cá. E aí esse outro pasto aqui vai descansar e vai rebrotar tranquilamente, sem o gado vir comer. Rotacionado, divisão de pastagem, é o caminho para você ter uma intensificação. Porém, você não pode, não deve fazer rotacionado e não adubar. E ainda tem pecuarista que fala que a adubação do pasto não dá dinheiro para o pecuarista, que pecuária não paga adubação. Isso é paradigma e você tem que quebrar ele e tem que mudar a forma de encarar. Ok? Um grande abraço e continue nos acompanhando. Com a ponteira da comitiva já chegada na beira do Ribeirão das Três Palmeiras, a gente faz aqui uma parada ligeira para esperar a culatra encostar. Mas não vai demorar nada e é já que a nossa falação novidadeira vai ser retomada. Aguarde. Que maravilha seria se a gente pudesse ter só boas lembranças e que as nossas esperanças fossem renovadas todo dia, né? Mas isso é uma fantasia e a verdade é que ninguém pode deixar de enfrentar as trapeiras da realidade. Pois então, sendo assim, é nossa obrigação fazer aqui para os companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro a recordação de que nesta quarta-feira, dia 22 de março, está fazendo um mês que a porteira da China foi fechada para a carne bovina brasileira por causa de um caso de falsa vaca louca que matou um boi errado lá no estado do Pará. De lá para cá, conforme todo mundo viu, o mercado virou de ponta cabeça em todo o Brasil e a suspensão da exportação, que deveria ter sido ligeira, continua valendo até agora, sendo motivo de grande consumição para quem ganha vida na lida de gado. Pois então, para fazer um balanço da situação e saber o que é que deve acontecer daqui para frente, a gente vai ter a satisfação de prosear novamente com a engenheira agrônoma Jéssica Olivier, analista da Scott Consultoria, que já está ajeitada e aprumada para participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Jéssica. Obrigado pela sua boa vontade para ficar no serviço até mais tarde, só para atender a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso rancho internetico. Boa noite, Cisney. Sempre um prazer estar aqui. Não tem problema ficar um pouquinho mais, não, para a gente conversar um pouquinho. É um prazer para a gente. Ô, Jéssica, fazendo assim um resumo ligeiro, né? O que foi que aconteceu com o nosso mercado pecuário durante este período de um mês de suspensão da exportação de carne bovina para a China, hein? Um mês passa rápido, né, Cisney? Até parece que foi ontem. Vamos lá. Dia 22, então, a gente teve a confirmação do caso de EB logo após o carnaval, né? Dia 23 já veio o alto embargo, então a gente já parou nossas exportações, já parou toda a certificação de carne bovina que ia ser enviada para a China. Com isso, o mercado deu aquela reviravolta, né? A gente estava vindo com preços mais firmes e a gente viu os preços caindo na praticamente totalidade aí das praças pecuárias que a gente monitora. Veio a confirmação depois de que, pelo Canadá, né, de que era uma falsa vaca louca, então uma EB atípica, mas isso não mudou a posição da China quanto à nossa exportação. Então, o alto embargo seguiu e segue até esse momento. Entretanto, a gente teve duas notícias boas aí nesse meio de caminho para o setor exportador, apesar da China ainda estar ausente. A gente tem o México aí habilitando plantas para exportar para eles. E hoje saiu a notícia de que a Indonésia aumentou a cota de exportação, né? Então, duas notícias boas aí nesse meio tenebroso que a gente está vivendo nesse momento. Pelo menos, né, Jéssica? Bom, até antes da suspensão, né, a China estava comprando mais da metade de toda a carne exportada pelo Brasil. Mas desde que essa encrenca começou, os embarques do produto daqui e lá para o estrangeiro caíram bem menos do que isso, né, Jéssica? Qual é a explicação? Exatamente, caíram bem menos. A gente teve uma queda muito singela de um mês para o outro.
O que acontece? Toda a carne que foi certificada até dia 22 pode ser exportada. E como o processo é, vamos dizer assim, um pouco devagar, essa carne foi sendo exportada aos poucos, nos dias que seguiram depois da definição do embargo. Então, isso foi sendo embarcado e foi sendo enviado para a China. A gente começou a sentir esses efeitos de um embarque menor agora na terceira semana de março. Durante a primeira quinzena de março, a gente estava exportando coisa de um pouquinho mais de 8 mil toneladas dia e passou para um pouco menos, um pouco mais de 7,5, acho que 7,7, se eu não me engano. Então, já vem aí sentindo esse ritmo menor e a gente deve continuar vendo ele mais baixo, nessa exportação diária mais baixa, até a China voltar. Agora, onde que está hoje o gado que estava sendo criado para fornecer carne para a China? Bom, pensando no gado que já está pronto para abate, esse gado ou está indo para o gancho invariavelmente, porque não tem mais como segurar, ou tem aqueles pecuaristas que estão com uma boa oferta de pastagem e conseguem segurar um pouco mais esse gado dentro da fazenda. Então, às vezes, duas estratégias que estão sendo adotadas, vamos dizer assim, né? A primeira, mandar as fêmeas para o gancho e segurar os bois na fazenda, porque o preço da arroba do boi vale mais que a da fêmea, então isso tem sido feito. E aquele gado que ainda não está terminado e, por exemplo, recebe algum tipo de suplementação, o produtor pode tirar um pouco o pé e suplementar uma quantidade menor, a fim de postergar o momento de abate, né? Então, fazer com que o ganho diário de peso seja um pouquinho menor, para conseguir segurar esse boi um pouco mais de tempo na fazenda, na esperança de que a China volte o ágio pago pela arroba para aquele boi que se encaixa no padrão China. Agora, falando assim no geral do mercado, Jéssica, como é que está hoje a oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização do país? Sidney, como eu disse, boa parte dos pecuaristas está conseguindo segurar esse gado dentro da fazenda. E com isso a gente está vendo algumas reações positivas de preço em boa parte das praças que a gente monitora. Outra coisa também que tem acontecido, o frigorífico, por exemplo, fala assim, estou fora das compras, mas aí surgiu um buraco na escala ou deu uma encurtadinha, preciso comprar. Volta ali por um período, acaba ofertando um pouquinho mais. Então, por exemplo, São Paulo, a gente está com uma referência aí de R$280, um aumento aí na comparação ao longo dessa semana aqui agora de março. A gente teve esse aumento. O frigorífico oferta um pouquinho mais e a hora que ele consegue comprar, consegue manter a sua escala no ponto que ele queria, sai das compras ou então volta a ofertar um pouco menos por esse preço da arroba. Agora, por que o preço do boi não caiu tanto quanto das outras vezes em que a gente enfrentou situações parecidas com esta de agora, Jéssica? É por conta dessa capacidade ou dessa possibilidade que o pecuarista está tendo agora de segurar o boi no pasto? Com certeza, Sidney, é devido a isso, sim. O que acontece? Em 2021, por exemplo, a gente estava saindo, aconteceu essa questão do alto embargo no período de saída dos bois do confinamento. Então, a cada dia a mais que o pecuarista segurava esse animal dentro da fazenda, no coxo, era um dia em que ele perdia sua margem. Essa margem podia até ficar negativa. Então, assim, dando prejuízo, né, no caso. Então, tudo isso fez com que os preços declinassem muito em 2021, porque todo mundo queria vender seu gado num preço melhor, apesar de não ser tão bom quanto havia o ágio China, mas num preço melhor para não perder tanto. Então, essa oferta veio atropelando o mercado, veio com muita oferta e fez com que esses preços caíssem muito mais do que a gente tem visto esse ano. Já agora, com essa capacidade de suporte das pastagens muito boa, por causa do período das águas, então o pecuarista consegue segurar e está tendo essa quedinha de braço aí entre pecuarista e frigorífico. Ô, Jéssica, agora o senhor ministro da Agricultura do Brasil já está lá na China em visita oficial e na sexta-feira o próprio senhor presidente da República também viaja para lá, né? Será que esta é uma boa hora para o governo chinês anunciar a reabertura do mercado para a nossa carne bovina, hein? Olha, a gente está aqui do Brasil torcendo para que isso aconteça, né? Porque a cada dia que a gente não exporta para a China, é um faturamento que a gente perde muito alto, né? Então, tudo isso acaba prejudicando o setor. Agora, os frigoríficos brasileiros têm estoque de carne suficiente para retomar a exportação assim que a China autorizar a reabertura do mercado? Então, o que vai acontecer? Assim que o fim do embargo for decretado, né? A gente começa a produzir novamente, porque tudo que foi produzido no período de embargo não pode ser exportado porque não tem a certificação. Então, a gente vai ter que, vamos dizer assim, começar do zero, né? Então, começar a certificar novamente a partir do dia que esse embargo for realmente findado. Agora, o que vai acontecer com o preço do boi aqui no nosso mercado quando
a exportação para a China for retomada, hein, Jéssica? Olha, com o preço do boi, geralmente o que a gente viu em anos anteriores, ele atingindo patamares superiores àqueles anterior ao embargo. Então, a gente pode ver esses preços recuperando, devemos ver esses preços recuperando e ficando possivelmente maiores aí que o período pré-embargo. Muito bom. Jéssica, lógico que nós estamos na torcida aqui para que essa reabertura aconteça o mais rapidamente possível, né? E assim que acontecer, você vai ser chamada aqui para ajudar a gente a assuntar o que é, de que lado que o vento vai começar a bater no mercado, tá bom? Muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você e um abraço para toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Obrigada, Sidney. Fica marcado aí, então, nosso próximo encontro assim que a China voltar. Um abraço. Outro. No Passo Repicado da Mula Madrinha, a comitiva está chegada no Ribeirão da Farinha, que é o ponto de parada das boiadas e caminheiros que passam por essa estrada. E aqui a gente faz então um intervalo ligeiro para pegar de novo o trieiro dentro de mais alguns instantes, deixando já o companheiro e a companheira fazendeiros avisados de que, no trecho derradeiro da função, o nosso assunto será o caso passado do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a cadeia produtiva da carne bovina brasileira esperando notícias positivas e alvissareiras da China, na nossa praça boiadeira a situação agora está bem equilibrada, com a cotação variando conforme a situação particular de cada região. É já que a gente vai voltar, aguarde. Negócio de boiada é igual estrada de serra, que numa hora pega uma subida para logo depois embicar na descida e mais para frente judia da gente começando tudo de novo. Mas para não deixar o nosso povo levar susto e para ajudar o companheiro a brigar por um preço justo, esta nossa função noticiarista tem sempre um pedaço reservado para deixar o amigo pecuarista bem informado a respeito do que está sendo falado sobre o boi gordo no mercado. Pois então, conforme os companheiros e companheiras fazendeiros já têm bem sabedência, a vida de quem lida com gado virou um grande exercício diário de paciência. Isso porque a China, teimosamente, continua com a porteira fechada para a carne bovina brasileira por causa daquele caso de falsa vaca louca que matou um boi errado lá no estado do Pará. Depois de um mês desta verdadeira insensatez sanitária, que foi a suspensão da exportação, o resultado lógico e esperado é que a cadeia produtiva da pecuária brasileira continua praticamente parada. A questão é que, como já está comprovado e o governo chinês tem a mais perfeita consciência, esta medida extremada não seria necessária e esse tipo de manifestação da doença nem deveria mais ser considerada uma emergência, por ser uma reação natural do organismo do animal, né? E não representar risco para a saúde das pessoas nem dos rebanhos. Aí, quanto mais a autoridade do gigante lá do Oriente Distante enrola e demora para tomar uma decisão, maior fica aqui no Brasil a indignação e a contrariedade de quem investiu na criação de gado para atender à demanda específica deste mercado. De qualquer maneira, como já foi falado na abrideira e na entrevista desta nossa função noticiarista e novidadeira, os especialistas do setor estão relativamente otimistas a respeito da situação, achando que a China pode aproveitar a ocasião da visita a Pequim de uma grande comitiva brasileira, chefiada pessoalmente pelo senhor presidente da República, para anunciar o fim desta consumição. Enquanto isso, o setor exportador agora está dando sinais de padecimento, com um encurtamento de 10,1% na média diária dos embarques agora em março, comparando com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, aqui no nosso mercado caseiro, o carretão também está ameaçando mudar de direção. A explicação é que, com o avançamento do calendário e o mês já bem entrado na sua metade derradeira, o restinho do dinheiro do salário que o trabalhador brasileiro ainda tinha na algibeira acabou e não vai dar para comprar carne antes do próximo pagamento. No meio desse estica e puxa, a sorte do fazendeiro é que a estação chuvosa foi generosa e ele tem pasto em quantidade e de boa qualidade, podendo então segurar a boiada na invernada para esperar a situação melhorar. Por conta deste e de outros motivos, repare o amigo boiadeiro que no dia 17 de fevereiro, que foi o derradeiro antes da confirmação da falsa vaca louca, o boi de São Paulo custava R$ 282,50 para receber em 30 dias, né? Hoje o valor está em R$ 276, o que representa uma diferença só de R$ 6,50.
No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 5 dessas praças e caiu nas outras 5. A lista das arribadas foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi avançou para R$ 246,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No sul do estado, a vaca melhorou para R$ 228,50. No sudeste da Rondônia, a fêmea pulou para R$ 205. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho aumentou para R$ 266. No norte de Mato Grosso, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 243,50 e a vaca para R$ 218,50. Mas no sudeste mato-grossense, a fêmea caiu para R$ 221,50. No norte das Minas Gerais, o macho piorou para R$ 243,50. No Triângulo Mineiro, o boi se largou para R$ 259. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho desceu para R$ 9,05 o quilo vivo, o que dá R$ 271,50 por arroba. A fêmea voltou para R$ 8,10 o quilo, ou R$ 243 por arroba. E no Oeste Gaúcho, a vaca desandou para R$ 8,20 o quilo, ou R$ 246 por arroba. Lá vem a dona Manuela, serena, feliz e bela, com uma rosa amarela no cabelo e enfeitando mais ainda a viela ladeada de flores de todas as cores. Um dia eu ainda quero ser assim como ela, que ilumina o mundo com seu sorriso profundo e sua alegria singela, vestida de simplicidade, mostrando para o povo da freguesia que a vaidade é um sentimento levado pelo vento e a condição requerida para encontrar a verdadeira felicidade é levar a vida com paixão e amor no coração. Eu pensei que todo mundo já sabia, mas descobri outro dia que tem muito companheiro aí por este mundão do sertão brasileiro que, mesmo assistindo de segunda a sexta-feira a esta nossa função novidadeira, desconhece, porque às vezes a gente esquece de falar, que estas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no arremate do programa estão reunidas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Pois então, tendo agora esta informação, o amigo e a amiga que quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para o meu telefone particular, né, que é o número 11 98224 1807, repetindo, 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Recitado o verso, falado as notícias e vencida a lida, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vai fazendo aqui a despedida e dando seguimento na vida boiadeira, prometendo voltar amanhã para uma nova função, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.